web conferência. Semana passada tivemos a web da supervisão também com vocês. Então, para quem ainda não me conhece, quem nunca me assistiu, eu sou a Márcia que coordena esse centro tecnológico. Nesse momento eu vou passar a palavra para a nossa gerente, a Rosa, para fazer a abertura dessa web conferência e depois passar a palavra para as meninas. Quero fazer uma combinação com vocês. As perguntas que vocês tiverem para ir fazendo, deixa eu ver com as meninas, vocês preferem que seja por blocos ou elas já podem começar a perguntar via chat? Ou vocês preferem primeiro explicar e depois elas irem perguntando? Eu acho que pode acontecer concomitantemente. À medida que a gente vai falando, que eles vão surgindo, elas já podem ir questionando. Então assim, gente, ó, as meninas vão falando do que já surgirem de dúvida, vocês já vão pontuando no nosso chat. Aqui eu tenho a equipe de CETEP, que são os nossos moderadores. Esse pessoal vai estar imprimindo as perguntas de vocês para Joyce e Andresa irem respondendo. E também nós temos um outro pessoal do RH que também via chat já vai responder aquilo que já forem do conhecimento deles. Ok? Então passo a palavra agora para a Rosa abrir a nossa web e logo depois passo para as meninas. Ai, como é ruim falar no microfone, né, gente? Mas boa tarde para vocês. Tenho visitado junto com a Rose, com o Eduardo, as nossas APAES, mas eu vejo que muitos questionamentos ainda ficam por ser levados ao RH e a gente está dirimindo essas dúvidas, porque sempre vão acontecer dúvidas. Quando a gente trata com contratação e pessoas sempre vão ter dúvidas e não tem como ser diferente. Mas é um prazer, nesse primeiro momento, estar falando agora mais do que nunca com todas as APAES. Nossa programação o ano que vem é visitar todas e levar o grupo em loco. E esse vai ser uma proposta do RH e da Fundação Catarinense de Educação Especial junto com a nossa presidente. Mas, enfim, hoje nós estamos aqui também para tratar das dúvidas que eventualmente vocês vão ter considerando a contratação dos ACTs, que vai ter o processo seletivo esse final no dia 29. Então, quem tem dúvidas, quem tem ainda alguma coisa a ser questionado, a gente precisa que vocês tirem todas as dúvidas para que esse processo ele se torne tão facilitador quanto for os outros. Mas, enfim, mas o que a gente mais precisa é que na elaboração da documentação, tudo que precise ser feito, que a gente faça de uma forma muito mais rápida e muito mais prática. E estamos aqui com a equipe toda, todo o pessoal de ingresso da ACT, a Márcia, que trabalha também com abono de permanência, a nossa trabalha com a averbação. A averbação, mas Área de assim, benefícios, né? Exatamente, a lei de benefícios. E a Iracema com o recadastramento, e também agora a Iracema ela está nas férias, no estágio probatório dos efetivos, mas enfim. A Sandra que está com afastamento. Oi, Sandra. Sandra está com afastamento. Se vocês tiverem dúvida, enviem. Se a gente não conseguir responder todos hoje, a gente vai encaminhar para vocês por e-mail. Não vamos deixar de responder um questionamento sequer. Tá ok? Então vamos começar para a gente não demorar muito. Vou passar agora a palavra para a Márcia e depois ela vai dar andamento ao nosso trabalho aqui. Pessoal, tem chego aqui, o pessoal está dizendo que está tendo eco, o som está ruim. Camila, como é que está o som? Então, gente, assim, ó, o som está perfeito, tá? O problema não é nosso. Quando a gente encaminhou o convite para a web, a gente sempre encaminha dizendo para vocês o que vocês precisam ter de recurso no computador para que esse som fique razoável. Então, vocês têm que ter caixinha de som, tem que ter o headset, e vocês têm que fazer o teste de conexão, isso já encaminhado por e-mail no convite quando a gente fez há 15 dias atrás. Então, se o som estiver ruim para vocês ou a imagem ruim, não é problema do nosso sistema, tá? Façam um teste de conexão aí no computador de vocês. Entrem lá em ajuda, teste de conexão para ver se melhora um pouquinho. Aqui na fundação está tudo ok com o nosso som e imagem. Tá, então, continuando para a gente ser breve, né? Vou passar a palavra para a Joyce, que vai iniciar já com vocês as orientações.
Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Joyce, para quem não conhece, é Linda pessoalmente, né? Você vai me reportar agora. Eu sou responsável pelo ingresso do ACT. Parte da equipe está aqui, eu peço para a Beatriz e a Eliane virem aqui à mesa, para vocês conhecê-las também. A Fernanda está de férias, infelizmente não pode estar aqui hoje conosco. A Eliane está de rosa e a Beatriz está de amarelo. Essas são a nossa equipe de ingresso ACT. É importante a gente ter esse encontro, a gente já havia solicitado, né? Esse ano a gente teve um ano bastante conturbado em relação aos processos de admissão de professores, né? Admitidos em caráter temporário, todos sabem, né? A gente teve dificuldade em relação às integradoras, muitas delas, muito embora não estivessem no cargo, elas não deixaram de atender a demanda da fundação, e a gente agradece bastante, porque, ao contrário, né, muitos professores talvez não tivessem recebido os seus devidos salários, né, mas foi de fato um ano bastante conturbado. E os processos vieram, de algumas regiões, não todas, vieram a desejar, mas aí também a gente entendeu toda aquela situação que a gente vinha passando no início do ano, né? E a Fundação também não foi diferente aqui, né? Nossa realidade, né? Os cargos ainda não estavam definidos, mas enfim, né? A gente contou com a equipe dessa aqui, contou com a colaboração das instituições, né? Na figura do secretário, do diretor, da própria presidente, né? Das instituições, seja elas as APAES, ou sejam as congêneres, e também, né, a colaboração das integradoras e de outras pessoas que foram dadas como responsáveis, né, pela educação especial nas mulheres, que sempre prontamente nos atenderam. Eu vou falar já sobre o ano letivo de 2016. Né? A gente fez agora um ano, uma alteração no nosso sistema integrado de gestão de recursos humanos. Né? A gente migrou um sistema melhorado, né? O Estado vinha fazendo já há algum tempo, a Secretaria de Estado e da Administração estava mudando o sistema do CIR, né? Que era o sistema antigo, para o SIG, que é um sistema melhorado, obviamente. Então, isso aconteceu aqui conosco em agosto do ano passado. Eu acredito que agora a Secretaria de Estado da Educação já também esteja concluído, ficou determinado que seria, se não me engano, é o último órgão, né, que está migrando para o sistema em função da demanda, em função de muitas especificidades, foi deixado por último. Mas, enfim, com essa migração, o que aconteceu? Os nossos formulários, eles alteraram. Né? Na verdade, aconteceu uma migração de tudo aquilo que tinha lá no CIR para o CIR. E, em relação aos nossos formulários, acabou que faz uns 2 meses foi detectado de que os nossos formulários eles foram extintos. Eles não aparecem mais no CIR, mas também não aparecem no CIR. E aí, em conversa que tive com a Secretaria da Administração, por conta de, acredito nós, sermos o único órgão, né, ou melhor, a fundação, que ainda faz uso daqueles formulários, né, que eu estou falando dos formulários referentes à admissão de professor ACT, né, em especial, né. E eles entenderam que não havia mais necessidade daqueles formulários. Mas aí, em conversa que tivemos, a gente está reformulando, já estou reformulando os formulários, até porque aquele modelo já não atendia mais a demanda atual, né? Hoje a gente não trabalha mais com disciplina em códigos, o sistema já não pede, né, um registro de códigos, né, que vocês lembram que tinha
005 representavam a sala de aula, que era a educação especial, 307 educação física, artes 628 e 1198 para informática educativa. Não se faz mais necessário essa codificação, né? Hoje a gente já tem no SIG as disciplinas, né, denominadas conforme elas são, né? E, portanto, já não existe mais a necessidade de constar aqueles códigos nos formulários. A gente precisa também atualizar em relação às agências bancárias, né, que já no formulário do CIR já não atendia a demanda de 5 organismos, né, que é o que aconteceu, que até há uns anos atrás ainda comportavam um número menor, e aí quando se quer fazer isso digitado, né, fazer esse preenchimento digitando, o sistema não permite. Então, eu estou fazendo todos os ajustes dos formulários no sentido de atender a demanda atual, para que eles sejam, então, disponibilizados novamente no SIG, tá? E aí, a partir daí, vocês já terão acesso para o ano de 2016. Tá? Se porventura ainda tivermos algum problema em relação a isso, não será uma situação que vá deixar ou vai impedir de que a gente faça a admissão do CT. Né? Mas a gente vai procurar já usar esse formulário de 2016, já atendendo no sentido do preenchimento aquilo que a gente precisa de informação aqui para poder fazer essa admissão. Já aproveitando e falando do formulário, né, e eu falo do formulário em relação às admissões, a vaga excedente, a vaga vinculada, a alteração de admissão, que daí diz respeito ao número de aulas e turno, o formulário carga horária e o formulário de habilitação, alteração de habilitação, que era denominado como uma carteira professor. Esses formulários, gente, precisam, especialmente o da vaga, ele precisa ser rigorosamente preenchido naquilo que, de fato, o professor vai atuar na instituição. Então, a gente ainda encontra dificuldade em relação a isso, e assim, e eu falo, vocês sabem disso, né, já outras vezes a gente já conversou, e até pessoalmente também aqui, no último encontro presencial promovido pela Federação das APAES, né, no dia a dia, acabam sendo situações que a gente detecta facilmente. Agora, numa demanda de 2.000 processos, praticamente, que a gente recebe em fevereiro, né, isso fica muito complicado. Né, e isso, muitas vezes, acaba comprometendo o salário e o pagamento do professor. Então, portanto, a gente pede bastante atenção na hora do preenchimento, quando preenche, carga horária que o professor está atuando, né, procurar preencher os campos, né, totalizar a carga horária naquele número que de fato o professor atua, vigência da admissão, né, muito importante, cuidado, porque a gente sabe que às vezes, até por conta de um pouco de pressa e por conta de uma demanda também que precisa fazer rápido, né, porque em fevereiro a gente de fato determina um tempo bem reduzido no envio dessas admissões, em função de folha de pagamento, em função de fazer um pagamento ainda na folha de fevereiro. Então, é importante que se faça com atenção, comecem a ter o hábito de pedir para o professor, antes de assinar esse formulário, que ele verifique as informações constantes ali que vocês digitaram, né? Porque a gente sabe que daí por conta disso vocês digitam em cima de um outro formulário já digitado de uma outra pessoa, de um outro professor. E acaba acontecendo uma falha, acaba acontecendo um erro. É sujeito a acontecer, qualquer um de nós está sujeito a errar, gente, né? Não condeno os erros, mas o professor que recebe errado, que recebe indevidamente, ele fica muito chateado, com toda razão, e muitas vezes a fundação não consegue realizar esse pagamento retroativo. Inclusive, na maioria das vezes, em se tratando das admissões de fevereiro, porque daí são admissões, na sua grande maioria, de vagas excedentes, né? Todos sabem que já faz bastante tempo, né, a fundação está impedida de
gerar GFIPs, né, que as GFIPs o que são, né? É um código em que se lança um pagamento retroativo ao ACT, recolhimento retroativo de INSS, né, e a fundação é autuada com essas multas. Né? Então, portanto, nas vagas excedentes, que são as vagas previsíveis, que são as vagas que têm mais tempo, né, para se programar em relação até ao prazo de cedência que a fundação encaminha, né, e corrige durante o ano letivo. Então, nesse caso em especial, a gente está impedido de pagar retroativo, assim como também uma alteração de carga horária, enfim. Né? Então, nesse sentido, muita atenção na hora de preencher esses formulários. Né? Sempre peça para o professor, ele também é responsável pelo formulário que ele está assinando. Né? Trata-se da admissão dele, então importante que ele leia antes de assinar, né? Que seja datado, que a vigência venha preenchida, que carga horária venha preenchida e os dados, obviamente, daquele professor. Que aconteceu também, e acontece todos os anos, preenchimento em matrícula de nome, né, de uma pessoa que nem está trabalhando, com um equívoco também no preenchimento. Né, e aquele que deveria receber não recebe, enquanto que o outro que sequer está trabalhando naquele ano da PAI, por conta desses formulários reutilizados, né, e digitados por cima, acaba gerando esse tipo de erro. Só para lembrar que os formulários, eles não vão vir mais no formato MCP ou ADNP, que eram os que usualmente se via no CIR, né, que era o sistema anterior. Então agora eles vêm no formato de MLR, a maioria, sendo que os dados cadastrais ele já está atualizado, inclusive hoje ele vem separado, né, os dados funcionais e cadastrais, enquanto que o nosso formulário do CIR, o mesmo formulário tratava das duas situações, funcionais e cadastrais. Hoje eles são dados em formulário, essas informações são prestadas em formulários separados. Em nosso caso, seriam os dados cadastrais, é isso que a gente precisa que venha, e com a assinatura do professor também, porque aí são dados referentes àquele professor que foi admitido. Sobre a admissão? Em relação aos questionamentos que tem aqui, em relação ao estágio probatório, depois já foi respondido. Em relação ao período de estabilidade provisória, já vou falar em seguida, tá? Vou falar sobre estabilidade provisória também, podem ficar tranquilos. E com relação à previsão desses formulários, já deveriam estar prontos, mas em função do processo seletivo de ACT, eu tive que parar todas as situações. Vocês sabem que atropelou, né? Esse ano a gente teve também uma situação bem atípica, né, em relação à admissão de ACTs. Houve uma discussão promovida pelo governo do Estado em função de repasse de valores, todos estão sabendo, né, do que aconteceu, e portanto a gente teve um processo seletivo dado em pouquíssimo espaço de tempo, por isso eu deixei esses formulários de lado, mas já estou com eles há mais de um mês na minha mesa, e a partir da semana que vem eu vou me dedicar a isso. Então o bloco já provavelmente estará disponibilizado. Mas como eu já falei, ele não vai impedir, não é um impeditivo de pagamento para professor, uma vez que vocês usarem um formulário antigo, tá? Então é importante que se use após estar disponibilizado, mas não vamos fazer devolução do processo por conta desses formulários, tá bom? Dando continuidade aqui, só para eu não me perder, vamos falar um pouquinho sobre as vagas vinculadas, né? As vagas vinculadas, elas se dão em função de afastamento de professor, né, do titular da vaga, seja ele professor efetivo, seja ele um professor ACT. Nós sempre tivemos dificuldades em relação aos primeiros 15 dias e pensávamos ter sanado, né,
estávamos bem felizes quando, em fevereiro deste ano, a perícia do Estado resolveu, não sei como que aconteceu, né, mas a notícia que recebemos é que os primeiros 30 dias seriam então concedidos pelo Estado e após o 31º dia, encaminhamento ao INSS. Nós ficamos bastante contentes com essa notícia, visto que a gente tem bastante dificuldade nos primeiros 15 dias de admissão, quando se tinha aquela regra dos primeiros 15 dias. Mas essa alegria durou pouco, né? Em seguida houve uma nova determinação, voltando à regra anterior, em que os primeiros 15 dias se dão pela perícia do Estado e a partir do 16º dia encaminhamento ao INSS. Tá? Até vale lembrar, né, que sempre, após o segundo dia de atestado, esse professor da CPM deve ser encaminhado à perícia do Estado, né? Não só com 15 dias, com 2 dias de atestado ele já é encaminhado. E o que acontece nesse sentido, na prática, né? Muitas vezes inviabiliza a admissão nos primeiros 15 dias. Então a gente entende bastante complicado, né? Às vezes são professores de sala de aula, professores que têm 40 horas, né, de carga horária, mas até o momento, infelizmente, a gente não tem outra forma de lidar com essa situação. Já questionamos a Secretaria de Estado da Administração, uma possibilidade de pagamento em período menor, né, uma vez que precisa ser promovida uma escolha de vagas, até para dar transparência ao processo, para que a gente não tenha problemas com o Ministério Público, não tenha problemas com o sindicato, né, que muitas vezes vem questionar como que aquela vaga foi preenchida, né, se houve uma divulgação da vaga, enfim. Mas, infelizmente, não tivemos uma resposta positiva na época que questionamos e, portanto, ainda temos que lidar com essa situação. Né? Uma das questões é que um contrato inferior a 15 dias ele não paga a rescisão do professor. Então, aí não temos como promover uma admissão que não vai pagar regularmente o professor por aquele período que ele trabalhou. Tá? Mas, então, em relação a isso, infelizmente, a gente ainda não tem como atender essa situação. Né? Mas essas vagas, até lembrando em relação à vigência, elas sempre vão se dar conforme o atestado que o professor apresentou para a instituição. Então, a vigência ela vai se dar conforme o afastamento. Né? Muitas vezes a gente recebe questionamento no sentido de que, mas daí a gente não consegue os primeiros, mas daí avança lá nos últimos. Infelizmente não é possível fazer desta forma, uma vez que o sistema ele só permite a admissão dentro daquele período de afastamento do professor titular. Outro detalhe importante que a gente sempre alerta e voltamos a alertar. Antes do professor iniciar o trabalho, ele tenha providenciado, ele tenha providenciado todos os documentos que são exigidos para admissão. Né? Não tem como, não é possível deixar documento pendente. Então a gente, porque ele não tinha um atestado, um certificado de reservista, porque ele só tinha segunda via e ia buscar. Infelizmente, nós também aqui somos, ou felizmente, não sei, né? Nós somos instituições, uma instituição pública, e portanto a gente também recebe auditoria, eles são auditoria no Tribunal de Contas, e eles querem, eles verificam os nossos processos e querem vê-los dentro daquilo que está normatizado, inclusive numa decisão do Tribunal de Contas, que essa a gente cita na nossa portaria 185 de 2011, que dá conta de todos os procedimentos, de todos os formulários, de todas as formas, né, de fazer uma alteração de admissão, que aliás também essa portaria a gente está republicando em breve. Né? Já era inclusive para ter sido republicado no ano passado, né? uma vez que ali falava ainda em relação à complementação em educação especial, era um período ainda que a gente tinha
a vigência da 488, né, que dava aquele período de 3 anos em que o professor poderia estar cursando e seria considerado como habilitado. Então, assim, desde 2013, né, a gente esse período já está mudado, a legislação ela não é mais vigente e a gente ainda precisa atualizar a nossa portaria em relação a isso. Então, essa provavelmente não será mais a portaria 85, obviamente, mas eu também oportunamente vou estar divulgando, assim que nós publicarmos, já está com a nossa consultoria jurídica, né, está fazendo últimos ajustes, tal, naquilo que eu escrevi, né, dentro das normas, né, que a gente já conhece. E em breve a gente vai estar publicando e eu oportunamente vou estar divulgando, tá? Porque ela também, ela segue, né? É o nosso documento que serve como referência para as admissões dos professores contratados temporariamente, tá? Eu vou fazer uma breve lembrança em relação aos formulários, que ainda a gente recebe formulários que não são aqueles que deveriam estar no processo de admissão. Em relação ao certificado de quitação eleitoral, a gente recebe muito uma certidão criminal eleitoral. Então, assim, crime eleitoral é diferente de quitação eleitoral. O que a gente precisa para admissão é a quitação eleitoral. E o que tem que dizer ali? Que ele está quite com as obrigações eleitorais. Ele votou, né? E no caso, na última eleição, são os 2 turnos, né? Teve o primeiro e o segundo turno, então, portanto, ou deverá ser anexado uma certidão de quitação eleitoral, ou o comprovante de votação primeiro e segundo turno também é válido. Tá? Se ele tiver lá aquele bilhetinho, né, que votou, também pode anexar ao processo de admissão, que também tem validade. Em relação à certidão de antecedentes criminais, né, que às vezes vem certidão criminal apenas. TJSC, esse é o site que vocês devem emitir essa certidão, tá? Ou na comarca de residência, né? A pessoa tem que ir lá, se porventura tem alguma divergência com o próprio nome, ou com o nome da mãe, ou com algum dado que peça ali, se não me engano é só o nome de pai e de mãe, aí ele não vai emitir pelo site, até porque pede um e-mail, né? Enviado por e-mail e a pessoa consegue imprimir. Se não conseguir fazer dessa forma, a pessoa tem que buscar a comarca de residência e buscar pessoalmente a certidão de antecedentes criminais. Por que TJSC? Porque que é uma certidão estadual, né? É porque ela trata de crimes menores, digamos assim, né? Fala de furto, estupro, né? Às vezes briga, que são as desinteligências, né, entre vizinhos, enfim. Então, são situações em que a normativa do Tribunal de Contas determina em que a gente esteja declarando ali, né, e portanto, deverá ser anexada esta certidão. Então, sempre lembre TJSC, é o site que deve ser providenciada a emissão dessa certidão. Outra situação bem importante que recentemente ainda tivemos, e no início do ano, recorrente, todo o início do ano, a gente tem 2 ou 3 regiões que recorrem nessa situação. Quando o professor é admitido em educação física, artes ou informática educativa, não é comum, mas acontece bastante, ele admitir apenas 10 horas, admite apenas 20 horas, e aí tem uma oportunidade mais adiante de ingressar numa outra instituição, ou na mesma, numa disciplina distinta, em função de que fizeram várias escolhas e não conseguiram a pessoa com o mínimo de habilitação exigida pelo edital, assim como orientamos, enfim. E aí chega um momento em que ele já tem 3 vínculos ativos.
Então, assim, ó, esteja claro para todas as pessoas, o professor poderá, segundo a Constituição Federal, artigo 37, acumular no máximo 2 cargos. Então, ele terá no máximo 2 vínculos. Não importa que ele não esteja na carga horária máxima, que são as 60 horas, até 60 horas, né? Que ele pode ter de cargo admitido. Então, nesse sentido, nós gostaríamos que cuidassem, porque é uma situação recorrente, muitas vezes em função da demora do processo chegar, né, que ainda é uma lote demora, enfim. Então, muitas vezes o professor já está lá há dias trabalhando, né, e nós ficamos aqui impedidos de fazer essa admissão. Né? O sistema simplesmente ele não permite, ele está parametrizado para não permitir esse tipo de admissão. Tá? Então, ele pode ter no máximo 2 vínculos. Se ele tem 10 e 10, até é importante vocês alertarem esse professor, né? Que às vezes até, se ele puder esperar mais à frente, às vezes é uma carga horária maior que ele pode pegar mais à frente, mas uma vez que ele admitiu aquelas 2 situações, ele não pode ter uma terceira situação admitida. Tá? Então, bastante atenção nesse sentido. E aí, falando de educação física, artes, informática e educativa, eu já aproveito para falar em relação ao número de aulas. Então, gente, assim, também é uma situação bastante recorrente. Quando vocês recebem o quadro de cedência da fundação, né, o que aparece ali? Aparece turmas, aparece disciplinas, né? Aparece lá tantas, aí falando especificamente de educação física, arte, informática e educação. O que acontece lá? Número de aulas, a primeira informação que vem no quadro, e mais adiante, carga horária. Então, bastante atenção quando forem fazer as admissões de educação física, arte, informática e educativa. Porque não necessariamente a instituição terá um número de carga horária correspondente ao número de aulas. Então, pode ter lá 40 horas de carga horária para admitir, mas com 36 aulas. Então, isso tem que ser rigorosamente respeitado. Né? Então, muitas vezes o que acontece? O professor fez um quadro lá com 40 aulas, aí veio um quadro com 40 aulas, e a gente aqui na fundação, quando faz a conferência, né, pelo quadro de cedência, percebe que só tem 36. Nós aqui vamos ter que tirar essas 4 aulas que o professor estaria ministrando. Né? Então, vocês sabem que o quadro de cedência é feito em função das informações e em função daquilo que cada turma tem direito em relação ao número de aulas. Tem turmas que tem 3 aulas, tem turmas que tem 2 aulas, e estimulação essencial não tem aula de educação física, por conta de ter um outro tipo de atendimento. Né? Então, nesse sentido, cuidem, inclusive, quando a instituição tem um número, uma instituição maior, que tem lá 100 horas de educação física ou 100 horas de artes, o que acontece? Faz uma admissão de 20, faz uma admissão de 40, depois faz mais uma de 20 e restou lá uma de 10. Então, assim, muito cuidado, porque o que acontece nesses casos? Precisa, primeiro, dividir o número que dê ao professor o direito de receber regência de classe. O que for excedente poderá ser distribuído, né? Obviamente, para aquele que primeiro foi classificado, aquele que primeiro escolheu a vaga. Mas só poderá ser distribuído se naquele restante de carga horária que ficou para ser numa outra escolha atendido, né? ou na mesma escolha, uma pessoa que não está numa classificação tão boa, está mais abaixo, precisa deixar correspondente ao número de aulas e dê regência a esse professor. Tá? Promova o pagamento de regência. E que número é esse? Para 40 horas, 32 aulas, 30 horas, 24 aulas, 20 horas, 16 aulas e 10 horas, 8 aulas.
tá? Tudo que ultrapassa esse número que eu acabei de falar, 32, 24, 16 ou 8, corresponde a aulas excedentes, tá? Então, é direito do professor receber, obviamente, se a instituição tiver disponível para atender, né, essa solicitação do professor, né? E não é a instituição quem vai determinar isso, na verdade, é a própria informação, né? Então, cuidem bastante, porque isso também é uma situação que recorre nas instituições maiores, que tem bastante número de carga horária para contratar, né, nessas disciplinas, que no final, lá, quando o último vai escolher, não consegue fazer admissão porque não tem, ou faz, né, lembrando que também tem um número mínimo, né, menos que 6 aulas para 10 horas não é permitido fazer a admissão, então muitas vezes não consegue fazer, ou outras vezes faz, mas o professor não está recebendo regência porque ele deveria, né, se a instituição tem aulas excedentes para suprir essa possibilidade a ele, tá? Vamos falar rapidinho da dispensa. Muito embora acho que a grande maioria já está atendendo, né, a legislação, a Lei Complementar 456, que determina, lá no seu artigo 13, o aviso de 10 dias quando o professor solicita dispensa. Então, assim, a gente pede também que isso seja cumprido, porque o que a gente recebe aqui algumas vezes? Porque daí tem uma situação tal. Infelizmente, assim, ó, a gente sabe que tem situações realmente que são bem difíceis para o próprio professor, mas a gente tem uma legislação a cumprir. Uma vez que não cumpriu com uma pessoa, fica bem complicado fazer cumprir com o outro. Então, o que a gente orienta, sigam rigorosamente o que a legislação determina. O professor precisa realmente avisar 10 dias com antecedência. A instituição pode se organizar em relação à escolha para essa vaga, consegue falar conosco e dentro das possibilidades que, em geral, nós conseguimos atender, né, a grande maioria das vezes, ainda fazer uma admissão para aquele aluno não ficar prejudicado, não ficar sem aquele atendimento, tá? Então, o preenchimento no MCP, né, que não será mais, eu já comentei no início, a gente vai pedir alteração dos formulários. O preenchimento do formulário ele se dá no dia do aviso. Então, se eu comunico hoje mesmo a instituição vai preencher todo o formulário de dispensa com as assinaturas do professor, da direção, das pessoas responsáveis na instituição, e esse encaminhamento é feito no mesmo dia para a fundação, tá? A data da dispensa, né, no formulário em que usualmente se tem, é o primeiro campo a ser preenchido. E essa data de dispensa, ela se dará 10 dias após a data desse preenchimento. Então, o professor vai trabalhar, a partir do dia que ele avisou, mais 10 dias, tá? Então, só para ficar claro, porque ainda a gente percebe que existe alguma instituição ou outra que ainda tem dificuldade em relação a esse preenchimento. Com relação à estabilidade provisória, acho que, e com relação aos procedimentos admissionais, acho que naquilo que a gente vê que deveria estar novamente falando, acho que eu abordei tudo que tinha que abordar. Agora a gente vai falar sobre a estabilidade provisória, né? A estabilidade provisória no primeiro momento era feita pela Sandra, em função dos afastamentos e tal, mas aí em função de uma demanda muito grande que ela tinha de trabalho, a Ingresso CT absorveu essa demanda também. Vamos só dar uma paradinha, se todas as perguntas as meninas já responderam, eu vou ter que escrever. Ok. Tem alguma pergunta aí que está pendente? Algum questionamento? Quem sabe ela fala aqui e responde tudo da parte dela depois. Só um pouquinho, vamos ver se tem algum questionamento sobre a admissão que não foi ainda, alguma dúvida que não foi dirimida, porque a gente pode voltar a falar. Bom?
estabilidade provisória, não é? Eu ainda não abordei estabilidade provisória. Férias? Eu já ganhei o bebê. Ó, Eliana, reforçando a pergunta da Sônia. Se essa professora grata foi admitida em 4/2, ela tem direito a férias ano que vem? Ela teve bebê em novembro. Agora ela Pois é, mas isso tem relação com a estabilidade provisória, já vou falar agora em seguida. receber férias Tá proporcionais. grávida. Hã? Ela só vai receber as férias, ela não vai gozar. Essa É pessoa quer proporcional. ela vai gozar quando terminar o Não. Ela vai só recebe. receber proporcional ao tempo do trabalho. A Sandra já vai, esse assunto a Sandra domina, ela já vai estar respondendo ali. Tá, vamos falar então sobre estabilidade provisória. Então, como eu vinha falando, o ingresso ACT absorveu essa demanda e já desde o ano passado eu venho orientando em relação à estabilidade provisória. Então, para quem não sabe ainda, a estabilidade provisória ela se dá quando a professora está grávida. Então, ela tem um processo de admissão, né, no decorrer do ano letivo, e antes de findar a admissão dela, antes de terminar o contrato dela, ela tem conhecimento que está grávida, né? Ela não entrará em licença de gestação, fique bem claro, porque se ela está grávida, ela entrou em licença de gestação na vigência da admissão, não caracteriza estabilidade provisória. A estabilidade provisória, ela caracteriza-se por uma professora gestante durante a vigência do contrato. O que vai acontecer agora no final do ano, né? Então, as admissões, a grande maioria se dá até 18/12. A orientação, até 8/12, os processos referentes à estabilidade provisória deverão estar na fundação, né? Obviamente daquelas professoras que tomaram conhecimento que estão grávidas até então, né? As exceções, né, acontecem, né? Como as admissões se dão até 18/12, tem professora que tem um conhecimento que está grávida no dia 15/12. Ela não vai perder o direito de recorrer ou de solicitar a estabilidade. Só que o que vai acontecer é que essa situação vai se dar em janeiro, uma vez que a gente já teve o fechamento de folha de pagamento do mês de dezembro. Porque o que acontece quando o professor requer o direito à estabilidade provisória? O contrato dele não finalizará em 18/12. O contrato dele finalizará na data provável do parto, tá? Então, o que esse processo deverá conter? Deverá conter um atestado médico gestacional, aonde o médico declara período gestacional em semanas e data provável do parto. Juntamente a esse atestado, um ultrassom, tá? Um exame de ultrassom que vai estar dando, obviamente, referência àquele atestado que o profissional lá, o médico, forneceu, emitiu, tá? Então, o que precisa? Uma solicitação da professora, ela vai colocar eu, fulana de tal, contratada na instituição tal, até tal data, numa carga horária tal, venho requerer a minha estabilidade provisória. Junta a documentação, cria um protocolo, obviamente, né, e envia para a fundação. Como esse atestado médico e esse ultrassom deverão ser recentes. Então, o que a gente orienta? Ali pelo dia 30 de novembro, a pessoa vai ao médico, já com o ultrassom já providenciado, uma semana antes, enfim, para o médico emitir esse atestado, para que então seja enviado à fundação, tá? Dada esse prazo curto, né, que vai ficar ali até dia 8 de dezembro, esse processo, depois que protocolado, ele poderá ser escaneado, digitalizado, e aí enviado para o e-mail que todos conhecem, que é o e-mail ingresso ACT, né, aos meus cuidados, né, enfim,
toda a documentação escaneada e o processo original deverá estar sendo encaminhado da mesma forma. Não significa que digitalizou o processo original não precise chegar, tá? E até porque depois a gente faz uma checagem, se o processo original não chega, a gente vai, não permite esse processo, não deixa ele avançar, tá? Então, pode até no primeiro momento digitalizar, mas enviando de imediato o processo para nós, tá? Até porque eu preciso do atestado médico original, tá? E em relação à vaga que esse professor vinha assumindo e a vaga que ele assumirá em 2016, tá? Vou ressaltar, né, isso já foi dito em outros anos, ele deverá estar preferencialmente, né, na mesma turma até que ele vinha no ano anterior, né, já para não criar maiores problemas. Ó, é a mesma turma que ele vinha atendendo, ele inicia atendendo em 2016. Sempre no mesmo turno. Se ele não for professor contratado em 40 horas, ele for contratado apenas em 20 horas, ele deverá obrigatoriamente, tá, repito, estar no turno que ele estava em 2015. Por quê? Porque, na realidade, o contrato dele é o mesmo de 2015, ele só foi prorrogado, inclusive no turno. Então, não existe alteração de turno, né? Porque o que acontece, o que aconteceu esse ano? Mas ele não pode estar no vespertino? Não, ele não pode. Ele tem que ficar no mesmo turno em que ele vinha, atuando em 2015, no ano de 2016. Tá? Ele poderá fazer uma escolha de vagas? Sim, nada impede. Tá? Se ele participou do processo seletivo, se ele se inscreveu, ele vai lá, ele participa em igualdade aos demais candidatos, né, obviamente, e se ele for chamado na classificação que ele tiver, porque ele não terá privilégio em relação à escolha, né? Mas se for chamado, obviamente, se tiver uma vaga, ele poderá fazer a reserva dessa vaga, no caso, se ele tiver em 40 horas, em que a admissão dele, porque o que vai acontecer depois que a estabilidade termine, né? Ele vai ter o direito à licença de maternidade, né? Não tem nada a ver com estabilidade provisória, né? Licença maternidade é um direito concedido há bastante tempo e ele vai, obviamente, se afastar para a licença maternidade e vai ser substituído durante essa licença. Se restar algum tempo ainda do ano letivo de 2016, que ele, obviamente, queira, né, e precise ainda trabalhar, ele terá que ter feito o processo seletivo, terá que ter feito uma escolha de vaga e ter tido uma escolha de vaga para ele escolher. Porque, do contrário, ele não tem mais vinculação nenhuma, né, até porque a estabilidade provisória já encerrou a partir do momento que a criança nasceu, né, o bebê nasceu, a estabilidade provisória está encerrada e, portanto, ele só está resguardado no direito à licença maternidade, que é um direito que já é concedido, tá? Em resumo, a estabilidade provisória é isso. Eu vou enviar um e-mail, né, reforçando em relação à data de envio dos processos. Como já falei, aquele professor que posterior a esta data tenha tomado conhecimento essa professora que tenha tomado conhecimento que está grávida, ela poderá requerer também. O que vai acontecer é que a gente vai ter que fazer uns ajustes com relação ao pagamento dela, uma vez que daí a folha já gerou, ela já recebeu rescisão, mas enfim, isso é uma situação que o Estado tem que resolver e a gente sempre resolve, tá? Em relação à escolha de vagas para o ano de 2016, só para concluir que a Luísa já precisa falar, a gente já estabeleceu uma data, né? Se as pessoas estão acompanhando o edital, né, que a gente publicou, né, estamos no período de inscrição ainda, mas a escolha de vagas ela vai se dar, em princípio, em 18/12, tá? Falo em princípio porque ainda vamos sentar e recebermos, às vezes também vem demanda, né, as pessoas se posicionam em relação a essa escolha, mas imaginamos, se tudo der certo, correr dentro do esperado,
né, que aconteça 18/12. Né? A gente não pode protelar, porque vocês já sabem que daí fica bem complicado. Nós fazemos escolha em janeiro, uma vez que todos estão em férias, enfim, a gente já fez tentativa em ano anterior de fazer dessa forma e foi bastante complicado. Então a gente pretende, em 18/12, realizar a escolha de vagas, conforme já está estabelecido em edital. Tá? Importante, já deem uma olhada, eu fiz uma revisão, né, com a nossa consultoria jurídica da escolha de vagas, houve alguma reformulação, né, a partir das demandas que vão acontecendo durante o ano, a gente procura atender alguma situação que ainda não ficou, não pareceu muito clara, que gerou uma dupla interpretação. Então, nesse sentido, eu sentei com a consultoria jurídica e a gente deu uma revisada e reformulada em relação ao item 17, que é o item da escolha de vaga do edital de setembro do ano de 2016. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não tratei. Eu acredito que naquilo que eu pretendia, eu abordei sucintamente, que não é meu forte, não sou sucinta, mas... certeza não. Bom, é uma situação que a Rosa te lembrou e que a gente vai voltar a lembrar, tá? Nós temos hoje nas instituições, isso o convênio prevê vagas de secretaria, vagas de orientação, eventualmente coordenação e de direção. Obviamente não todas as instituições têm todas as vagas, mas essas seriam as vagas que seriam cedidas em função do número de alunos que a instituição apresenta. Essas vagas, em hipótese alguma, poderão ser ocupadas por professor admitido em caráter temporário. Tá? A legislação prevê essas vagas serem preenchidas por professor efetivo, mas o professor ACT, ele não tem nenhuma legislação que ampare, ele está afastado de sala de aula para estar realizando esse tipo de atividade. Tá? Então, pedimos que seja atendida essa solicitação, né? A gente não consegue estar em todas as instituições em função de distância, né? Mas que isso seja atendido. Assim, o ACT ele é contratado por um edital, que ele é dado em caráter temporário, ele é dado de forma emergencial e para atender docência. Né? Então, esse professor ele recebe regência de classe, ele poderá usufruir de uma aposentadoria especial, né, que diz respeito à classe do magistério, e, portanto, ele tem que efetivamente atender um aluno em sala de aula. Tá? Então, pedimos que essa situação seja atendida, até para não ter. A gente tem bastante demanda dessa situação, e aí vem ouvidoria, Ministério Público, vem o sindicato, então assim, a gente está a todo momento recebendo, e aí muitas vezes denúncias de próprios colegas, né, desses profissionais que estão ali em disfunção, digamos assim, e a gente pede para que não permita, tá? Não permita, uma vez que a instituição é responsável em orientar nesse sentido, naquilo que pode e que é possível, que é regular e que é legal fazer, tá? Uma outra situação que agora eu tinha uma outra situação que eu queria alertar, mas eu no momento não recordo, tá? Então, assim, lembrando que a gente está sempre aqui à disposição, a gente, obviamente, não consegue, às vezes eu tenho 3 linhas me esperando ao mesmo tempo, né? Então, realmente a demanda é grande, a gente precisa atender o estado inteiro, mas a gente está aqui atendendo sempre que possível, né? E até às vezes no impossível, né? E a gente sabe também que às vezes vocês aí também estão nessa condição que a gente tem aqui. Então, o que a gente pede assim, sempre procurem ter certeza daquela situação, antes de fazer. Né? Então, às vezes é uma admissão, eu não tenho certeza se faço, mas vamos fazer, aí o professor já está ali trabalhando alguns dias, e aí vem até nós essa informação e a gente percebe que não é possível realizar. Então, a gente sempre orienta no sentido de que
Se tiverem dúvida, questionem. A pergunta não é boa, porque eu estou fazendo pergunta boa, desculpa, não tem essa situação, né? Tem dúvida, questione por e-mail, o Ingresso ACT a gente vê todos os dias, né? É um e-mail que ele não volta, porque a gente usa Thunderbird, então ele tem bastante capacidade, então a gente recebe todos os e-mails que vocês nos enviam, salvo se tiver alguma dificuldade aí do outro lado, né? Mas assim, não recebeu a resposta do e-mail, ligue e insistam, porque é melhor que façam isso do que às vezes deixar uma situação ir adiante e depois a gente aqui não consegue também corrigir. Porque como eu falei para vocês, a gente também tem regras e também tem que cumprir normas. Tá? Outra situação que eu queria lembrar também em relação ao estágio de professora CT. Não existe respaldo legal para a saída do professor para essa situação. Tá? Então é uma situação que recorrentemente também vem a nós a consulta, né? E aqui eu vou ressaltar a legislação que é prevista, né, em relação ao professor ACT, atualmente é a Lei Complementar 456, né, e em momento algum os afastamentos que são previstos ali não está a possibilidade, não traz a possibilidade de afastamento para cumprir estágio obrigatório, tá? Então já aproveito a oportunidade para estar colocando essa situação. Agradeço, coloco toda a equipe à disposição e eu vou passar então a Andresa para ela. Eu vou passar a Márcia primeiro, tá, gente? Boa tarde a todos, obrigada pela atenção e até a próxima. A pai de Poranga, as meninas da Iracema já respondeu, né, Iracema? Gente, só para lembrar vocês que essa web nós estamos filmando, tá? Todas as nossas webs nós colocamos no nosso canal do YouTube. O nosso canal do YouTube é CETEP-FCE. Então, se porventura vocês ainda ficaram com algumas dúvidas, se foi muito rápido, vocês depois podem acessar o canal do YouTube, que toda essa web vai estar disponibilizada lá, ok? As perguntas também, depois a gente vai imprimir todo esse chat, a gente vai passar para o RH. Se alguma pergunta ficou sem resposta, depois o pessoal do RH vai estar fazendo um filtro, né, Rosa? Então eu vou passar para a Andresa, porque nós temos o quê? Mais meia hora aí de web, né, Sérgio? Então, Andresa, meia horinha para você. Boa tarde a todos, meu nome é Andresa, né? Eu trabalho na divisão de benefícios. Nessa divisão trabalham algumas pessoas comigo. Trabalhamos com licença-prêmio, que é a Luciana, não está aqui presente. Abono adicional de permanência entre eles a Márcia, que está aqui presente, gostaria que ela viesse aqui, o pessoal conhecê-la. A verbação, né, que sou eu que trabalho, junto comigo trabalho o Gilberto, e hoje a Evelyn também está lá, a nossa divisão também está aqui, para dar uma mão assim, na recuperação histórica, certidões narratórias. Então, especificamente, a verbação de tempo de serviço, ela nada mais é do que corrigir a vida funcional do servidor do sistema. Então, nós fizemos recuperação de histórico, nós fizemos toda a documentação que vai tanto para os ACTs como para os efetivos, né, em relação ao pessoal que passou no concurso agora, que é uma demanda grande, né, por conta disso que eu vim falar também um pouquinho com vocês. Né? Esse pessoal que é ACT, que trabalhou, né, que não conseguiu passar no concurso e que trabalha a vida toda com ACT, nós também fornecemos a documentação para levar no INSS para poder se aposentar. Quem faz isso é o Gilberto, tá? Que especificamente foi voltado para isso, devido à grande demanda de processos que chegaram para a gente. E trabalhamos também com a aposentadoria, faz parte da nossa divisão de benefícios, que é a Graziela, né, que atende. Então, assim, a verbação, ela se dá, né, em dois momentos. Eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre isso para explicar, porque há assim, um questionamento grande, por que está demorando tanto, né, e principalmente esse pessoal que entrou agora. O pessoal que entrou agora em 2015, mais baixo. Desculpa, quase engolindo o microfone. Então, esse pessoal que entrou agora em 2015, né,
infelizmente, é diferente do concurso anterior, que é o concurso de 2002. Quem fazia antes toda essa parte de averbação ou inclusão no sistema era a SE, a Secretaria de Administração. Depois passou isso para o IPREV a partir de 2007. Né? Eu assumia no RH em 2011. Efetivamente a averbação em 2012, na saída da Ivonésia, né? E houve algumas mudanças nesse caminho. E em relação a... antes era implantado, como eu disse para vocês, no sistema, né? Através de portaria, através de um processo chamado recuperação do histórico. E depois, nesse trajeto, ele passou a não ser mais feito assim. Então, é da forma correta, tem que ser. O servidor tem que recuperar, né? Que ele trabalhou como ACT, seja ele na prefeitura, ou como ACT no Estado, ou tempo privado. Ele recupera, vai ao INSS, solicita uma certidão de tempo de contribuição, e aí depois, quando estiver com essa certidão nas mãos, ele pode montar um processo de averbação. E aí esse processo de averbação montado e encaminhado, né, analisado e encaminhado ao IPREV, e o IPREV deferindo, o servidor passa a ter o tempo dele registrado no sistema novamente. E aí esse tempo registrado gera benefícios. O principal benefício é o triênio. Né? Por isso que tem muitas pessoas que estão aí, que trabalham a vida toda no Estado, que assumiram o concurso agora e que não tem o triênio. E isso é um processo longo, gente, não é um processo muito rápido, né? E, então tem pessoas que têm tempo de trabalhar na Secretaria de Educação, tem pessoas que têm tempo da Secretaria e Fundação, ou só a Secretaria, ou só a Fundação. Então nós estamos fazendo da medida do possível, assim, mais rápido possível, né? Para iniciar a averbação, tem que começar com o processo de certidão de tempo de contribuição. Esse processo é montado pelas APAES, né? Eu peço que, preferencialmente, as secretarias de cada APAES ou congênere que monte o processo do servidor, né? Porque eu tenho recebido muitas ligações que os servidores atrapalhados não conseguem preencher o formulário e tem dificuldades. Então, eu tenho orientado que, se a APAE ou a congênere tem uma secretária ou tem uma direção na escola, passe por eles, passe pela direção e pela secretária da escola para ficar mais fácil, porque daí vocês também fazem, não só de um, né? Fazem de vários, então a gente fica mais fácil ter essa pastinha lá montadinha na PAI, né? Ou na AMA, ou na APAS, mas que já fica de modelo para todas as outras pessoas que precisam, tá? Então é montado primeiro esse formulário preenchido, que é de certidão de tempo de contribuição, até eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Como a Joyce já falou, nós migramos, né, de sistema, então a gente não são mais os formulários dos MCPs, que eram antes, ele era o MCP 069, hoje ele é o MLR 066. Inclusive eu mandei uma lista de documentos necessários no começo do ano, um passo a passo e mais uma lista. Muitas APAES ainda, né, muitas instituições ainda têm o MCP na lista. Eu tenho pedido, né, as pessoas com quem eu tenho conversado por e-mail ou por telefone, eu tenho explicado que mudou, né? Ele se encontra na página do portal, lá no portal do servidor, como MLR 066. Dá para focalizar aqui mais pertinho ele, que é o requerimento de certidão de tempo de contribuição e declaração de tempo de contribuição. Ele é um requerimento de 3 páginas, a grande maioria já conhece. Esse formulário, gente, tem que ser preenchido com um tempo de Estado, ACT do Estado. Não é para preencher com prefeitura, tempo de prefeitura ou tempo privado, tá? Esse é um formulário para a gente solicitar os documentos do Estado. Então, a gente vai montar um processo único. As pessoas que têm tempo de sede, têm tempo de fundação, não precisam montar um processo para a Secretaria de Educação e um processo para a fundação. Nós fizemos um acordo no começo do ano com a sede, e para viabilizar melhor o nosso trabalho também, que os servidores, que as APAES encaminhassem, né, as instituições encaminhassem para a fundação esse processo. E aí, depois que a gente concluía, fosse concluída a nossa parte, né, que o Gilberto emitisse a documentação, nós mesmos,
nós, né, do RH, iríamos encaminhar o processo para a sede. Tá? Então, assim, é um processo que leva um tempo. O Gilberto tem um servidor único para fazer isso, mas eu acho que ele já deu conta assim, da grande maioria, graças a Deus. Né? Ele estava com pilhas e pilhas de processo, hoje ele tem poucos processos para preencher, né? Para encaminhar os documentos, né? E a demora maior é da sede. Então, assim, quando juntar a documentação que faz no INSS, qual é essa documentação? Essa documentação que recebe a partir do processo, né? Recebe uma declaração de tempo de contribuição, relação de remuneração, ficha financeira, portarias, é uma série de documentos que prova que você foi ACT do Estado e que leva lá no INSS. Aí há vários questionamentos que as pessoas me perguntam, mas por que para o INSS? Eu trabalhei sempre para o Estado. Porque assim, gente, a partir de... Nós temos um marco aí de datas, né? Então, até 1/10/91, as pessoas, a contribuição era para o regime próprio, né? Mesmo sendo ACT, tanto o ECT quanto o efetivo, que era para o antigo IPES. A partir de 1/10/91, essa contribuição passou a ser para o INSS. A partir do momento que o servidor se efetiva, ela volta a ser o regime próprio de novo, que é o IPREV. Tá? Então, por isso que tem esse marco. Então, todas as pessoas, isso é um alerta, tanto para servidor antigo, né, que entrou no concurso de 2002 ou menos, como para os servidores, principalmente para os servidores novos. Então, assim, a partir, você efetivou depois de 1991 e tem tempo de ACT do Estado, tem que montar o processo de certidão de tempo de contribuição para recuperar o documento e ir no INSS e obter o que tiver para obter uma certidão de tempo de contribuição do INSS. Ah, mas eu já tenho tudo registrado no sistema. Tudo bem, vai estar lá registrado, mas não tem a CTC para provar. O IPREV precisa que o servidor comprove através de documento. Então, se não fizer, na hora da aposentadoria vai dar problema. Tá? Então, esse é um alerta para quem entrou também, por exemplo, eu que entrei em 2002, se eu tenho tempo de ACT, eu tenho que montar esse processo. Né? Salvo as pessoas que já fizeram, é óbvio, né? Os processos ficam arquivados aqui, tá? Os processos de averbação, uma vez que foram deferidos. Então, quem tiver dúvida, pode me ligar ou mandar um e-mail, né, dizendo, eu tenho dúvida, eu quero saber se meu processo, se já está tudo correto, a minha vida funcional, como é que faz. A gente vai no arquivo, recupera o processo e a gente faz uma análise e depois encaminha para vocês, ok? Então, assim, esse documento chegando nas mãos dos servidores, eles vão, né, que eu já falei que é o MLR 066, que é o requerimento de certidão de tempo de contribuição, preenchidos com o tempo de ACT. Tá? Foi no INSS, eu tenho tempo de ACT de Estado, tenho tempo de prefeitura tem que buscar junto à prefeitura. Tá? Tempo de privado não precisa tirar cópia da carteira assinada. Tá? O nosso processo de averbação, ele é sequinho, sucinto, para não dar volume para o processo de aposentadoria. Então, são os documentos estritamente necessários. Eu encaminhei uma lista de documentos, né, necessários para montar um processo de averbação ao longo desses meus 4, 5 anos aí no RH. No começo desse ano, eu encaminhei para todas as APAES e congêneres, através do ingresso do ACT, porque eu não tenho ingresso, não tenho um sistema que a Joyce usa, tá, de e-mails. Então, mas se tiverem dúvidas, vocês podem me ligar, podem encaminhar por e-mail, que a gente tenta sanar as dúvidas, né? E essa lista de documentos necessários, ela é bem assim, sucinta, né? Então, por exemplo, o servidor tem que montar um processo de averbação, primeiro de tudo tem que ter um requerimento solicitando a averbação. Isso se chama Requerimento de Averbação, Desaverbação e Registro, que é o MLR 065, está lá no portal do servidor. Esse substitui o MCP 216 que a gente usava antigo, tá? E esse MLR, ele tem que vir devidamente preenchido, né? Assinado, datado, e aí protocolado, né? Posteriormente protocolado, e encaminhado à fundação. Juntamente com o quê? Com a certidão do INSS e mais os documentos que a gente precisa, né? Que seria, por exemplo, o documento da fundação, se a pessoa tem tempo de fundação, é a declaração de tempo de contribuição. Se a pessoa tem tempo de sede também, a declaração de tempo de contribuição que a sede emitiu. Então, quando vocês receberem os documentos nas suas mãos, né, os documentos da fundação são enviados para as GEREDs,
tá? E posteriormente para as APAES, para as instituições, né? E os documentos que a sede emite são encaminhados diretamente para a casa do servidor, tá? Porque o servidor, quando monta o processo, esse MCP do certidão de tempo de contribuição, lá embaixo, lá na nota de rodapé do processo, ele vem dizendo assim, juntar a fotocópia do RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, PIS/PASEP e certidão de casamento. Então, eles se baseiam por esses documentos que são encaminhados nesse processo, tá? O processo, lembrando que o processo de certidão fica arquivado na sede e arquivado na fundação. Vocês vão receber só os documentos, até trouxe os documentos aqui para vocês verem. É uma pilha de documentos, tá? Não é um documento só, são bastante documentos. E aí vai só os documentos para casa do servidor. O processo fica arquivado aqui, tá? Então, sobre o processo de averbação, né? Ele é já falei para vocês, é o MLR 065, também tem que ser devidamente preenchido, com os períodos que o servidor deseja averbar. Então, assim, eu recebo muitos questionamentos em relação a todos os períodos que eu trabalhei uma vida inteira. Não precisa, gente. Assim, se tem períodos de Secretaria de Educação, por exemplo, a pessoa trabalhou de 86 a 2002 na sede. Ela pode preencher o requerimento com um período inteiro, não precisa picar o período, tá? Mesmo porque vem todo descrito lá na CTC do INSS e vem descrito na declaração de tempo de contribuição da sede. Mesma coisa com a fundação. Claro, é importante que os períodos de prefeitura sejam descritos, né, um por um, é importante, e os períodos privados também, que o servidor tem interesse de averbar também, tá? Em relação à prefeitura, isso é importante eu falar porque sempre vem, os maiores problemas no processo de averbação são com os documentos das prefeituras. As prefeituras, elas podem emitir para vocês um documento que vocês levem lá no INSS, que a prefeitura contribuiu para o regime geral. Então, se a prefeitura contribuiu para o regime geral, está lá na CTC do INSS os períodos que a servidora trabalhou, ela precisa também trazer para a fundação, andar junto no processo de averbação, uma declaração ou uma certidão de tempo de serviço na qual conste os períodos trabalhados pelo servidor, qual foi a contribuição previdenciária, que foi, no caso, o INSS, né? E se houve qualquer tipo de afastamento, faltas justificadas, suspensões ou outros, tá? Se a prefeitura tem contribuição do regime próprio, ela deve apresentar para a fundação, né, uma certidão original da prefeitura, de acordo com o decreto 1905, de 13 de dezembro de 2000, ou seja, a portaria 154 de 2008. Tá? Essa é a portaria que deve ser seguida pelas prefeituras para ser aceita pelo IPREF, ok? E aí fora, né, essa documentação, né, tem que vir também a cópia da certidão de casamento, nascimento e cópia de identidade e CPF. Esse é o processo de averbação montado, né, também deve ser protocolado e encaminhado à fundação. Eu tenho recebido certidões de tempo de contribuição do INSS pura. Gente, eu não vou averbar nada com uma certidão pura, tá? Tem que vir um processo montado. O servidor tem que solicitar um requerimento onde deseja averbar e o restante dos documentos necessários, tá? Estou à disposição. Eu acho que o que eu teria para falar para vocês, assim, são as dúvidas mais frequentes, né, em relação à averbação de tempo de serviço. É um processo demorado, como eu já falei para vocês, não é um processo rápido, mesmo que há uma demanda grande, principalmente na Secretaria de Educação, por conta dos concursos, né, que tiveram agora. Desculpa. Então, assim, tem uma fila de trabalho grande na sede. Eu tenho um contato bem legal com o pessoal lá da sede. Então, assim, o que eles podem fazer para agilizar o trabalho, eles estão fazendo também, né? Mas eu peço para vocês paciência. O retroativo vem retroage, né? Lá a data que vocês iniciaram, que foi uma grande maioria agora em 9 de fevereiro de 2015, né? E se por acaso o tempo foi acessado ao sistema, né? Tá ali, foi averbado, foi deferido, mas o triênio tem problema.
Aí, se o cliente tiver algum problema, daí vocês entram em contato com a Márcia, que ela vai verificar o porquê que está dando esse problema dos triênios, tá? Estou à disposição, juntamente com a minha equipe, né? Aqui, o pessoal que trabalha com a divisão de benefícios. E se precisar de falar comigo, eu acho que eu tenho, o telefone é 3381-1691, como a maioria já sabe, e o meu e-mail é andresa.fce.sc.gov.br. Obrigada. Então, pessoal, tem várias perguntas aqui, acredito que o pessoal já está respondendo, né, meninas? A Andressa vai ter que responder algumas que a gente não sabe. Tem sobre Só um pouquinho, tá, gente? Aqui, alguém do RH está me passando aqui algumas perguntas que tem que responder, só um minutinho, por isso que fica sem áudio. Tem uma sobre certidão e outra sobre aposentadoria. Eu não sei se vai saber responder. Se quiseres dar uma olhada ali. Sobre Tem uma certidão aposentadoria, que tem um serviço que está sendo tirado online. Elas querem saber se tem a mesma validade. Então tem que dizer isso. E a aposentadoria? E a aposentadoria é se aquelas averbações que constam no sistema, se quando a pessoa vai encaminhar o processo de aposentadoria tem que anexar as portarias para provar. Como? Tem uma averbação que consta no sistema, elas querem saber se já está averbado ou se quando ela quer Não, mas esse encaminhar eu o falei para elas, elas têm que processo de entrar em aposentadoria contato. tem que encaminhar. Gente, a gente só está aqui tentando achar aqui as perguntas, tá? Porque, como vocês podem perceber aí na nossa lateral, tem o nosso chat está bombando aí de perguntas, então a gente precisa verificar aonde está a pergunta para a Andresa responder. Sobre a certidão. Tá, mas as meninas já falaram e ela vai responder para vocês e depois eu retorno. Bom, sobre as certidões da internet não é válido, tá? Tem que montar o processo de certidão, tempo de contribuição, como eu já falei para vocês. Esse processo, essa declaração de tempo de contribuição, ou seja, esses documentos que irão para vocês levarem no INSS, tem que ser emitido ou da Secretaria da Educação ou da Fundação, tá? Não pode tirar de lugar da internet, não é válido. E em relação a... tem uma outra pergunta, tem que ver a pergunta sobre aposentadoria que fizeram. Assim, ó, em relação a se tem dúvidas, tá? Sobre se a pessoa já está com a vida funcional toda corrigida, se já tem o processo de averbação, se já... Ah, mas eu já tenho o tempo todo no sistema, eu venho assim, reforçar novamente, que é só ligar, a gente entra em contato, manda e-mail para mim, que a gente vai dar uma olhadinha, olha no sistema, se a pessoa já tem processo de averbação, nós iremos no nosso arquivo, a gente recupera o processo e faz uma análise e depois manda a resposta para vocês, tá? Mas assim, a grande maioria de 2002 não tem ainda a CTC, né? Assim, a grande maioria não tem a CTC já completa com o período de estado, tá? Esses novos vão ter todos, com certeza. Então a minha dúvida seria assim, eu poderia ter só para esse pessoal que entrou em 2002 ou antes de 2002, tá? Mas é fácil de corrigir, fácil da gente arrumar, um pouquinho demorado. De preferência uns 2 anos antes de se aposentar, começa a mexer na sua vida funcional e aí as coisas vão se encaminhar tudo certo, ok? Só dar uma informação que ela tem. Gente, só para complementar, foi questionado ali sobre o ano letivo de 2016, em relação ao início, enfim. Como é de costume, eu estarei enviando um ofício, né, em dezembro, né, meados de dezembro, talvez bem provável um pouco antes, orientando com relação ao calendário de 2016, tá? Então aguardem um pouco, como eu já falei, esse ano está bem conturbado, a gente teve um processo seletivo com prazo muito reduzido, então assim, se o andamento se der da forma que a gente imagina que se dê, início de dezembro, mais tardar, até 15 de dezembro, estarei passando as orientações para 2016, tá? Obrigada, até mais. E parece que a gente poderia ter uma resposta para a Tatiana, né? Mas se não, eu respondo depois. Eu estou tentando achá-la, Tatiana, mas não sei se a conexão da Tatiana caiu. Não consigo vê-la mais no sistema. Vocês conseguem ver aí, meninas? Me parece
informações para quem está assumindo a secretaria em 2016. Então, será feito um manual com as principais orientações. Então, o pessoal tem pedido muito isso, se vai ser feito algum manual, se não vai ser feito, se vocês vão fazer alguma coisa por escrito das orientações, enfim. Eu acredito que toda a documentação vocês já encaminharam, né, meninas? Elas dizem que são muitas orientações. Elaborar um manual. Se tem como elaborar um manual para poder passar essas orientações. De qualquer maneira, eu faço também. Gente, voltei. De qualquer maneira, as pessoas que já estão há mais tempo nas instituições também sabem que eu também envio e-mail, vou enviar e-mail detalhado em relação às admissões do ano que vem. Tá? Então fiquem tranquilas que vai ser reforçado, tudo aquilo que eu falei será reforçado através de e-mail. Tá? Até mais. Então, né, gente? Então, como as meninas já falaram, enfim, já mandaram bastante documentações para vocês. Acho que foi bem esclarecida a parte da Andresa e da Joyce. Como eu já falei para vocês, se vocês ainda continuarem com dúvida, porque foi muito rápido, às vezes a gente está digitando no chat e não consegue prestar atenção no vídeo, essa web vai estar dentro do nosso canal no YouTube. Tá? Então, algumas pessoas aqui estão agradecendo, algumas ainda estão fazendo perguntas. Mesmo que o nosso áudio caia, o nosso chat continuará por mais um tempo, então o pessoal do RH ainda poderá ficar conosco aqui por mais um tempo, respondendo o chat, né, Sérgio? Então, provavelmente daqui a pouco a gente perca a conexão por vídeo, mas o chat irá continuar e vocês podem ainda continuar com as perguntas de vocês. Então, assim, passo a palavra para a Rosa e depois eu quero chamar toda a equipe aqui, todo mundo aqui atrás, para mostrar o pessoal do RH, a equipe do CETEP que está aqui com a gente também, né? E daí a gente vai encerrar a parte do áudio. Eu só vou colocar duas situações aqui que eu entendo que devo estar colocando com relação ao estágio probatório. Quem ainda não conhece o manual chamado MapaEd, vocês podem estar digitando no Google, ele vai aparecer, e ali tem o anexo 1 e o anexo 2 e as orientações quanto ao preenchimento. É bem fácil, mas assim, ó, a avaliação do anexo 1 ela é realizada de 3 em 3 meses. Encaminha para o RH uma cópia, não precisa ser original, o original deve ficar com vocês para depois do primeiro ano elaborar o anexo 2. Isso vai ser realizado durante os 3 anos, enquanto a pessoa estiver no estágio probatório. E com relação à remoção, a gente tem recebido muitas solicitações de informações com relação à remoção esse ano. A Fundação ela não vai realizar a remoção esse ano. Inclusive, nós vamos estar publicando no Diário Oficial uma portaria, na data de hoje, retroativa dia 1º de outubro, com relação à remoção. O que está acontecendo? Que a gente está visualizando e isso não vem ao encontro dos objetivos da Fundação. A Fundação ela solicitou uma autorização para o Governo do Estado para realizar um concurso para atender as APAES que ainda não têm servidores efetivos, ou seja, professores. O governador prontamente atendeu, autorizou 264 vagas de professores efetivos. Foi realizado o concurso, todos foram contratados. As regiões, as pessoas para as quais fizeram a inscrição para as regiões, elas nem todo mundo teve a primeira colocada, a segunda, a terceira, quarta, quinta. A primeira colocada escolheu o mais próximo da sua casa. A segundo mais próximo, o terceiro e assim consequentemente. Teve gente que mora em Florianópolis, vamos dar um exemplo, e trabalha em Águas Novas, trabalha em Angelina, trabalha em São Bonifácio. Gente, nós não podemos deixar a PAI sem esse profissional. Primeiro, o governador atendeu o pedido da presidente Rosa, decorrente de um pedido que as APAES estavam querendo que tivesse pelo menos um servidor efetivo. Como que agora a gente vai fazer a remoção desse profissional? Não tem condições. Primeiro, ele está em estágio probatório. O estágio probatório ele é de 3 anos. Enquanto ele estiver no estágio probatório, não tem como remover. Os que estão efetivos lá mais tempo em casa, que são depois do estágio probatório, que já tem uma certa estabilidade nesse sentido,
nós vamos analisar caso a caso, mas já vou dizer para vocês que vai ser criterioso. Não tem como justificar que eu vou mudar da 22ª para a 22ª, ou da 18ª para a 18ª. Se eu estou dentro da região, eu estou dentro da região. Acompanhar o esposo, ou o cônjuge, ou até onde me perguntaram, acompanhar a mãe que está doente. Não, não existe isso, gente. Nós temos que pensar que a nível de governo do Estado nós temos que atender às necessidades. E a lei, ela diz sempre também, se for por necessidade da instituição. Necessidade da instituição não é necessidade particular, gente. Nós temos que acabar um pouco com essa interpretação. Então, assim, ó, vamos continuar trabalhando e enquanto a portaria que for publicada hoje perdurar, nós não vamos realizar remoções. Tá? Então, essa é a dúvida que eu quero colocar para vocês, porque os processos já estão começando a chegar e vão ser muitos indeferidos, com certeza. Penso que o RH ele é o acesso de qualquer servidor e o fim também, a partir do momento que ele pretende deixar a instituição, a organização, a administração pública. Então o RH ele tem uma peça fundamental na vida do servidor. Vocês que estão na ponta, se vocês não nos ajudarem a elaborar os processos, a ter a interpretação correta da legislação, a ajudar com relação a questionamento de dúvidas e procurar realizar o mais correto possível todas as informações, tudo que está embasado em lei, vai complicar a nossa vida. Nosso RH hoje está muito conturbado no sentido de questionamentos iguais toda a vida. As pessoas elas perguntam toda a vida a mesma pergunta, elas ficam com dúvida. Então, assim, ó, vale a pena perguntar? Vale, mas assim, ó, tem que ter a interpretação do que é a legislação, porque senão a gente vai ficar falando aqui e vai pedir para vocês estarem interpretando e fica complicado. E aí um entende de uma forma, outro entende de outra forma, mas enfim, nós estamos sempre presentes no que vocês precisarem. Temos essa peça, essa função do RH. Sei que agora, no final do ano, a gente vai estar muito mais envolvido com vocês por causa do processo seletivo também. O processo seletivo, ele nos traz sempre muito questionamento, muitas pessoas com dúvidas. Quero comunicar para vocês que as inscrições elas vão se encerrar no dia 16, ou seja, segunda-feira, e que a prova vai ser no dia 29, às 8h30, né, Joyce? 8h30 da manhã. Para início da prova, 8h40, com o início da prova, já 8h30 fechando os portões. Então, quem não se inscreveu, se inscrevam, façam a prova da educação especial no período da tarde e à tarde para a educação regular, que é a parte da educação especial também. Já está, no edital já diz os municípios que vai ser a realização da prova, porém não os locais, mas logo logo a FEPES vai estar disponibilizando. Enfim. Nós vamos nos prontificar sempre que um grupo nos solicitar para fazer uma web, a gente vai estar fazendo, porque entendemos que precisa, como a gente não está próximo a cada um de vocês, pela dimensão do Estado, sempre que nós tivermos a sala disponível, que a Márcia CD está a sala para nós, e tiver dúvidas a ser questionadas, nós vamos vir aqui, vamos fazer uma web para estar ajudando vocês com a elaboração dos processos, para que isso venha facilitar para o RH. Tá ok, gente? Eu agradeço, só um pouquinho. Eu preciso também te fazer uma pergunta, tá? Como será feita a avaliação dos servidores eleitos que ingressam? Ah, já respondeu? Tá, desculpa. Porque ela entrou só em novembro, ela quer saber como é que vai ser feita a avaliação. Exatamente. Independente quem entrou em fevereiro, dia 7 ou dia 9 de fevereiro, ou quem entrou em outubro ou julho. A avaliação sempre vai ser de 3 em 3 meses no anexo 1. Depois de um ano, os 4 anexos vão servir para o anexo 2. E assim até o 3º ano de estágio probatório. Tem mais alguma pergunta? Eu quero falar sobre um benefício bem rapidinho. Quanto falta isso? Tá quase, né? 15 minutos. 15 minutos ainda temos? Nossa, tem Só uma dúvida. muitos. A Joyce. Tem uma para a Andressa ali, ó. Com relação à data de abertura do processo de averbação, considera-se o início do pedido de certidão para aplicação?
considera-se o início dos pedidos de certidão para a FCE? Primeiro pede um processo, primeiro monta um processo de certidão. E aí quando tiver os documentos nas mãos, vai no INSS, aí a partir do momento que tem a CTC do INSS em mãos, que monta o processo de averbação. Ela quer saber, eu acho, para receber o retroativo, que é a partir do... O retroativo dos triênios é a partir da data de ingresso do servidor, que desse ano foi 9 de fevereiro de 2015. Os triênios. Tá? Em relação aos benefícios, tem perguntas sobre tempo de município, se pode mandar só depois de 10 anos. Não, gente. Benefícios, tá? Estado em primeiro lugar, porque gera benefícios de triênios, tá? Município, ele não gera triênio, mas ele gera tempo de serviço e ele conta como um serviço público estadual. Se para se aposentar, por exemplo, em relação à modalidade especial de professor, ele tem que ter 25 anos de tempo de contribuição com 50 anos de idade, sendo pré-requisito que tenha 20 anos de serviço público. Então é importante, né, assim, em primeiro lugar, se for pensar, vou verbar o quê? Claro, em primeiro lugar, Estado. Segundo, município. Terceiro, tempo de privado. Os tempos de privado, que é assim, um pouquinho mais... o IPREV me passou que a partir de 10 anos de efetivo exercício público. Porém, eles aceitam, se a pessoa já tem 10 anos na carreira, pode acessar, pode averbar esse período, né? Mas isso vai ser feito uma análise. Mas assim, a qualquer momento, a averbação é válida para o Estado e a averbação válida para o município, tá? Então, a pessoa monta num processo só, tanto o município quanto o Estado. Para depois não ter que desarquivar o processo e mexer de novo e montar o processo para incluir o período de averbação, de município. Ah, mas eu averbei tudo e daqui a pouco eu decidi que eu não quero mais que mantenha aquele período ali privado, por exemplo, no Estado. Pode desaverbar, não tem problema nenhum, desde que não gere benefícios. Gerou benefício, não pode desaverbar. Estado não pode desaverbar, tá? Em hipótese nenhuma. Rosa, a Maricela da SIG continua fazendo perguntas sobre o estágio. A nomita poderá ser enviada via e-mail para a Rosa e os 3 membros da comissão têm que ser do Estado? Sim, os três membros da comissão devem ser efetivos. Não necessariamente do Estado, pode ser da Prefeitura, a diretora da PAI e um membro do Estado. E o anexo, eu acredito que era o anexo que ela quer se referir. O anexo 1, ele deve vir escaneado, o original fica com vocês para a elaboração do anexo 2 daqui a um ano. A cada ano que fecha o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. No final vai ser encaminhado tudo e depois a gente vai montar o processo para efetivação do servidor. A estabilidade, ou seja, a estabilidade. Quem tem dúvidas com relação aos e-mails do RH, o do estágio probatório dos servidores, professores efetivos, estágio probatório, tudo junto, @fcee.sc.gov.br ou o e-mail do rh.fce.sc.gov.br. Quero agradecer aqui em nome da presidente Rose, do Eduardo, nosso consultor jurídico. Nós temos percorrido algumas regionais e lá nós estamos sendo muito bem recebidas. Ontem ainda tivemos em São Miguel, nunca tive em São Miguel, primeira vez, Chapecó também, fomos muito bem recebidos. Quero agradecer as meninas de lá e dizer que foi muito ótimas as reuniões que a gente tem realizado. As dúvidas com relação à fundação, o que a gente consegue estar diminuindo, a gente está em loco, né? Diminuindo, mas enfim, quanto ao RH é muito complicado, é muita dúvida e sempre vão prevalecer, tá, gente? Isso não é... As leis mudam, as portarias são aplicadas, instruções normativas, decretos, então tudo muda muito rápido. Então, sempre que tiver alguma alteração e que vocês tiverem dúvidas, perguntem mesmo, porque a gente precisa que vocês façam as coisas, as informações corretas. Porque senão o trabalho é dobrado, a gente vai ficar aqui fazendo 2 vezes o mesmo serviço
E então, com base nisso, a gente está aqui, vamos nos colocar à disposição sempre que vocês nos requisitarem. Desejo a todos um ótimo final de semana, com sol. Coração, as meninas estão mandando coração. Vem cá, meninas, todas vocês agora para a gente finalizar. A equipe toda ainda não está aqui. Não está o Fábio, que trabalha na folha de pagamento, não está o Reinaldo. Muita gente liga com o Reinaldo, tira dúvida com o Reinaldo. Não está o Gilberto, a Grazi também não está. A Luciana foi para o breve fazer um aperfeiçoamento. A Clarice do Ponto também não está. Eu ia falar com ela. Ah, pois é. Mas assim, a gente agradece as meninas, eu quanto gestora, a Márcia, nosso amigo, o Sérgio, a nossa colega, que ficam nos bastidores, alguém sempre tem que ficar nos bastidores. Mas enfim, em nome da Fundação, a gente agradece a todos pela participação. Espero que na próxima a gente alcance 100%, porque eu tenho certeza que muita gente ficou sem assistir e deixou de aprender. Pegar informações que nesse momento a gente sabe que é importante para vocês quanto gestores lá na ponta e sempre que tem dúvidas. Tá ok, gente? Um abraço, obrigado e estou passando para o Márcio para fazer os finalmente. Pessoal, só antes aqui no chat mesmo, eu gostaria que cada gerente, cada pessoa que está aí, nos pontuasse quantas pessoas tem em cada gerente. Por exemplo, Jaraguá do Sul, que está conosco. Se você assistiu sozinho, se você assistiu com mais alguém, Maristela, a mesma coisa, enfim, todos. Eu queria que vocês pontuassem isso pra gente, isso, no chat, para que no final a gente possa quantificar quantas pessoas a gente atingiu hoje nessa web. Ok? Vocês podem colocar mesmo aí no chat, já tem gente me dizendo que 5 pessoas, outras 2 pessoas, algumas pessoas agradecendo, tá pessoal? Mandando um beijo para todo mundo. E o nosso chat continua aberto até para vocês colocarem, inserir o nome de pessoas. E o nosso vídeo eu vou dar por encerrado agora. Uma boa tarde para todos, um bom final de semana e até a próxima web, que será no dia 27. Com outro assunto, mas até lá vocês vão saber o que é.